Impacto Profundo contava a história do garoto Leo Biderman, que no filme descobre um cometa, um corpo celeste que ninguém conhecia até então. Ele descobre que a Terra vai poder se chocar com ele, ou que ele vai chocar-se com a Terra. Quando o cara descobre isso, fica tão desesperado, vai lá colocando todo o material num disquete e sai correndo, e no meio do caminho ocorre um acidente e ele morre. Tempos depois, em Washington, uma repórter de uma emissora de televisão começa a investigar um suposto envolvimento do secretário do Tesouro com uma tal de Ellie. E isso era um caso tão grave que o secretário estava demitindo-se do cargo. O secretário do Tesouro estava saindo do governo americano. Quando chega lá, quem que era o presidente americano no filme de 98? Então, o presidente diz para ela na cena do filme: o prazo para revelar estas coisas era o da publicação do orçamento, já que nós gastamos mais do que podíamos esconder. Ele estava com problema no Congresso, ele não podia divulgar isto antes que resolvesse o problema no Congresso, o problema de dívida. Aí diz o presidente: se este cometa mantiver sua órbita atual, em algum momento, em 16 de agosto, daqui a um ano, mais ou menos, talvez haja um impacto. Uma equipe de astronautas americano e um russo estão em Cabo Canaveral. Em 2 meses partirão no ônibus espacial Atlantis e embarcarão na Messias. Recebe milhares de turistas para o último voo do Atlantis, em 8 de julho de 2011. O Atlantis foi o último ônibus espacial que foi lançado. Depois dele, nenhum outro mais vai voar. Como que em 98 o cara fala que vai ser o Atlantis? Quando depois de 98 aconteceu um acidente com outro ônibus espacial que podia ter sido o Atlantis, que explodiu e desapareceu. E de verdade, em 8 de julho, o Atlantis levanta voo como a última missão do ônibus espacial. Ele cita que no dia 15 ou 16 de agosto, mais ou menos, pode haver um impacto. Entre os dias 15 e 16 de agosto, a Terra foi lambida por um outro cometa chamado cometa Honda, 45P Honda, que passou de nós muito mais perto do que o Helenim vai passar. Ninguém falou para você. Foi agora, dia 15 e 16 de agosto. Mas no filme ele fala essa data, 15 ou 16 de agosto, mais ou menos. Aí a moça pergunta. Eu não vou fazer a primeira pergunta, porque ela disse: por que você não contou para nós antes? A resposta é óbvia, né?
Que governo maluco vai contar que pode ser que daqui a tempo vai cair um cometa e todo mundo morre? A não ser que ele queira ter problema. Então, preferimos ficar quieto. Aí a segunda pergunta é essa. O senhor tem alguma conexão entre a retirada das tropas americanas do exterior e o cometa? Notícia do dia de junho de 2011. Após 10 anos de guerra, Obama começa a retirar as tropas do Afeganistão. Viram isso na televisão? Lembram disto? Olha o filme, olha o fato. Aí ela pergunta, o secretário Rittenhouse, secretário do Tesouro americano, está dizendo que vai se demitir ou que demitiu-se por motivos particulares, pessoais. E o presidente confirma. Veja a notícia no site do dia... Deixa eu ver se tem aqui. É julho de 2011. Então, continua ele dizendo, preste atenção agora. No macio calcário do Missouri, estivemos preparando imensas cavernas. Elas estão quase prontas, poderão abrigar 1 milhão de pessoas, onde poderão sobreviver por até 2 anos, a fim de que a poeira assente. É uma espécie de arca de Noé. Estamos estocando sementes, plantas, animais, para começarmos de novo. Outros países estão preparando cavernas da forma que acham melhor. Começando esta noite, diz o presidente, no filme, e até passar a crise, declara o estado de lei marcial. As Forças Armadas e a Guarda Nacional trabalharão com policiais locais. Toque de recolher à meia-noite. Onde quer que estejam, vão para casa. Fiquem fora das ruas após o entardecer. Crimes contra pessoas ou propriedades serão punidos rápida e duramente. Ah, ele fala assim, nós vamos salvar a semente, as plantas. Tudo na arca. Aí você vê que os Estados Unidos e a Noruega construíram a Arca de Noé das Sementes em Svalbard, no Círculo Polar Ártico. Na Noruega, isso daí são fotografias do local. Aí tem um carinha ali, ó, já botando as sementes nas prateleiras, em temperaturas muito baixas. Vejam só como isso é. O projeto. Abrigos subterrâneos. Vejam só, lá estão as cavernas do Missouri, os helicópteros do exército chegando, os caminhões, o povo lá. Depois, vejam só, as Forças Armadas, a Guarda Nacional, tudo isso no filme. O interior da caverna. O exército, pessoas e os animais selecionados para irem para o interior da arca. Agora vamos voltar para a vida real. Até aqui foi filme. Vida real. No dia 15 de dezembro de 2010, um astrônomo amador russo chamado Leonid Elenin descobre um cometa que é batizado com o seu sobrenome, Elenin. Primeiro, o cometa ia passar bem longe da Terra. Os cálculos iniciais diziam que ele ia passar 8 unidades astronômicas. Mas depois fizeram os cálculos de novo e disseram que no dia 17 de outubro ele vai passar 0,23 unidades astronômicas da Terra. Não vai bater na Terra, hein? Trajetória do cometa Elenin. Posição de entrada do Elenin na comparação da cena do filme e no demonstrativo da NASA. Em cima, o demonstrativo da NASA. Elenin, Terra, Mercúrio e Marte. O filme. Elenin, Terra, Mercúrio e Marte. Estão vendo? Ou alguém não está entendendo? Ou não? Isso. Isso daqui é agora, ó, dia 23 de junho de 2011. Isso aqui foi em 98. Agora, a saída do cometa, depois que ele passa pelo Sol.
Aqui, o ângulo de saída em relação à órbita da Terra, o ângulo de approach. Aqui ele não bate em nós, não é? Agora, no filme, olha o ângulo, igualzinho à órbita da Terra, o mesmo ângulo, tudo no filme. Vamos agora. Eu tinha um prazo para revelar tudo isso, que era o da publicação do orçamento, já que gastamos mais do que podíamos esconder. Crise financeira dos Estados Unidos em 2011. Todos eles pendurados pela cueca, num dos países mais endividados da humanidade, novembro. Vídeo exibido no site da NASA em 16 de junho de 2011, está hoje até lá, até hoje está lá, olha. Charles Bolden, que é o administrador da agência. Vejam o vídeo. Give me a few minutes just to talk to all of you in our NASA family about emergency preparedness. NASA recently participated in a FEMA exercise called Eagle Horizon that was a part of a continuity of operations and government exercise that we do annually. And I became aware of some things that concern me about our family preparedness, and I wanted to talk to you very briefly. You know, we in NASA, we're an incredibly unique organization. We're the only agency in the federal government that's responsible for the safety and well-being of people not only here on Earth, but off this planet. So my experience in the astronaut office, my experience as an active duty Marine, always talked about the importance of family preparedness and to make sure that we had a viable family support program. And I have concerns that ours right now is not as good as it ought to be. So what I'm asking all of you in the NASA family, whether you're out on the West Coast, here on the East Coast, along the Gulf Coast, up on the Great Lakes, think about the natural disasters that could occur in your area. Think about attacks that could come like 9/11 from outside forces, and talk to your family about your work and what they need to do to prepare for the unforeseen. Develop a family preparedness plan in your house. Have an emergency supply kit available. Most people who live along the Gulf Coast always have an emergency kit for hurricanes. I'm not sure whether people out on the West Coast think about earthquakes and the like, but have an emergency supply kit at your home. Think about a family communications plan. Where are we going to meet if an emergency occurs and we're all over town? What are we going to do? Are we going to call each other on the cell phone? Just think about those things. If you have pets, think about a pet preparedness plan. How are you going to make sure that they're taken care of when you're spread all over the place? And then if you have family members who have special needs preparedness. The most important asset for us to successfully complete our mission is that our people, our families mainly, are taken care of so that we can come to work and feel good that if an emergency arises, our families are going to be taken care of. So I would ask you again, sit with your families, think about what you would do in an emergency situation. I hope that you'll embrace and support the Family Preparedness Program as we all get better prepared to deal with these emergencies. Know your stuff. You know what it is that you're going to do, know what it is that you want your family to do if an emergency arises. But most of all, be prepared. Isso está, desde o dia 10 de junho, disponível na NASA para todos os seus funcionários, no sistema interno e, obviamente, isso para o mundo inteiro. Né? Qualquer um de vocês nesse endereço poderá assistir este vídeo, com a legenda, no nosso site no YouTube, gratuitamente. Olha só, notícia do dia 16 de agosto, agora, CNN em rede mundial. Já ouviram falar da CNN? Em rede mundial, deu a seguinte notícia. Não é por computador, não, é por televisão mesmo. Assistam, vejam só. You to vote on the news, and here's the winner. There's a huge, hidden, heavenly body right here in our solar system. Evidence is mounting that either a brown dwarf star or a gas giant planet is lurking at the outermost reaches of our solar system, far beyond the planet Pluto. According to the British newspaper The Independent, the object is 4 times the size of Jupiter. Experts say the presence of such a massive object could explain why a barrage of comets has been coming from that direction.
Isso é notícia agora, da CNN. Declaração de estado de lei marcial. Uma nação que prima pela liberdade, pela legitimidade dos direitos, declarando a lei marcial. E embaixo, a lei marcial norte-americana aprovada em 2006 e em vigência regular. A qualquer momento o presidente americano pode declará-la. Só que isso ninguém divulgou para o povo. Se você quiser, você a lê. Você baixa no seu computador o texto todo da lei. No filme, os crimes serão punidos rápida e duramente. Depois da lei marcial, depois de implantado o toque de recolher, vá para casa. Qualquer delito vai ser punido contra o patrimônio, contra a pessoa, vai ser punido rápida e duramente. Este que vocês estão vendo aí é um dos mais de 700 campos de concentração que existem nos Estados Unidos. Fechados. Vazios. Cada um desses pontinhos, se você procura pelo Google e escreve lá FEMA Camps, você vai ver a localização destes campos. Mais de um, às vezes, em cada um destes botões. Estas são as fotos destes campos. Trens da FEMA. O que a FEMA faz com trem? Agência de contra-emergência, catástrofe. Tem trens quilométricos com tamanhos específicos para uma coisa interessante. Eles têm trens que têm plataformas, não, tem laterais que você abre sem precisar abrir porta nenhuma. Você levanta assim e tem a prateleira para você encaixar coisa. Como se fossem esses caminhões que transportam pallets. Só que são individuais. E engraçado que é na medida... Aqui são trailers que eles usam também para quando acontecem desastres atmosféricos, para as pessoas morarem. Mas os ônibus de evacuação em massa, que andam pelos Estados Unidos e tem vídeos mostrando eles passeando por lá. Mas aqueles trens, para que é mesmo? Tem a exata medida disto. Caixões de defunto. Nos quais cabem até 4 pessoas. De plástico. Vocês estão vendo eles empilhados. Olha aí no chão. Uma pilha. O homem deitado ali para provar que de verdade cabe uma pessoa. Olha a quantidade. Segundo cálculos dos próprios americanos, aproximadamente 5 milhões de caixões funerários estocados, muitos a céu aberto. Esta é uma das fábricas onde se estocam. Você vê isso pelo Google. Outra fábrica. Observem a linha férrea com o ramal, a estrada, a rodovia com bastante fluxo de trânsito para qualquer tipo de transporte. A mesma fábrica com os caixões, vocês estão vendo aqui embaixo, nesta área aqui, que eu vou mostrar para vocês, nesta área aqui, olha, perto da estrada, é onde está o rapaz na próxima foto. Vamos voltar lá. Léo Biderman, Leonid Elenin, os dois astrônomos amadores. Um no filme, outro na vida real. No filme, Léo descobre o cometa. Lembra-se do que aconteceu com o astrônomo profissional, quando descobriu a rota de colisão do cometa com a Terra? O que aconteceu com ele? Morreu. Num acidente de carro, aquela coisa. Você se lembra dos dois descobridores, os astrônomos profissionais, que nós mostramos? Um do Centro de Pequenos Planetas e o outro, o Alan Rex, do Caltech, Laboratório de Propulsão a Jato? Com 5 dias de diferença, um morreu no dia 13 de novembro de 2010 e o outro no dia 18 de novembro de 2010. Da mesma doença. Encefalite. Doença que dá em crianças de 5 a 8 anos em 0,8% ou 0,8 casos em cada 1000 por ano.
Desculpa, em cada 100 mil por ano. Obrigado. Em cada 100 mil casos, num ano, acontece 0,8. O primeiro, este que está aqui, era do Centro de Pequenos Planetas com a função de divulgar, informar. Lembram disto? E o outro, responsável do mais importante astrônomo dos Estados Unidos, responsável por pesquisar estes corpos. Obviamente, uma palavra deste homem teria um peso contra qualquer outro que viesse a contraditá-lo. Morrem quando? Lembram da data daquele documento americano? 15 de outubro de 2011? Lembram das fotos do cometa Helenin, um mês depois? 5 de novembro e 15 de novembro de 2010? Então, dia 13 morreu um, dia 18 morreu outro. A esclerose múltipla é uma doença rara. Afeta principalmente crianças e adolescentes. A maioria dos casos ocorre entre 5 e 8 anos. Esta doença, que pode ser rapidamente inoculada com uma pistola, é muitas vezes usada pela CIA. Lembram do Dr. Mansour Obermachiche? E o presidente? Mano, que isto, além do que eu já mostrei para vocês, está tirando o sono dos cientistas. O Sol está em atividades muito intensas e eles estão prevendo coisas bastante sérias. Não só com relação ao planeta Nibiru ou coisa do Helenin, mas a essas erupções solares também. As erupções solares são classificadas em 3 tipos. Classe C, erupções de pouca energia que não chegam a afetar a Terra. Causam alguns problemas em equipamentos de aeronaves e em espaço, envelhecimento de painéis solares. Erupções de classe M são de intensidade média. Geram fenômenos luminosos nas regiões dos polos, geram defeitos em equipamentos embarcados em satélites e às vezes na superfície da Terra também. A erupção é aquela explosão solar que projeta partículas, plasma, prótons, elétrons na direção da Terra. Além delas, tem as de classe X. São as mais graves. Em geral, causam uma série de mudanças na ionosfera da Terra. Podem induzir correntes elétricas parasitas, tanto na ionosfera quanto correntes espelhadas no manto ígneo. Geram interferências eletromagnéticas, aumentam os índices de corrosão em estruturas metálicas da superfície, interrompem a propagação das ondas de rádio em todo o planeta e produzem tempestades de radiação de longa duração. Geram grandes problemas em espaçonaves e equipamentos embarcados, causam risco de saúde em astronautas, pilotos e passageiros de aeronaves, causam envelhecimento precoce em instrumentos eletrônicos embarcados, danificam satélites, interrompem as comunicações por satélite, geram interferências e erros nos mais diversos sistemas de proteção e controles eletrônicos. Inclusive queimam transformadores na Terra, rompem a rede elétrica e todos os serviços que dependem da rede elétrica estarão danificados igualmente. Agora vocês vão ver um vídeo, 5 e 9 de setembro de 2011. Vocês estão vendo algumas ejeções de massa coronal que aconteceram dia 8 e dia 9. Aliás, 7 e 9. No dia 7, de classe X, 2.1. No dia 9, classe X, 1.8. Explosões que estão previstas se tornarem mais intensas até o ano que vem. Agora, do dia 27 de agosto. A estação espacial pode ser abandonada em novembro. Novembro. Para quem não sabe, se entrarem no site da FEMA vão saber, a FEMA está marcando para o dia 9 de novembro um exercício nacional de prevenção contra catástrofes. A FEMA adquiriu $1 bilhão em comida desidratada. Agora. E agora estão dizendo que é possível que a estação espacial seja abandonada em novembro.